novamente seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso sobre sacramentos, e temos falado ultimamente sobre o sacramento da reconciliação ou a confissão dos pecados. E nós já assista às aulas anteriores para ver a história desse sacramento, como se formou esse sacramento, né? Na Igreja Católica as coisas não acontecem assim. O Papa senta lá na sua cadeira, né, e diz assim: eu vou criar alguma coisa nova. Não, é uma longa tradição. Nós vamos ver que os sacramentos eles têm início bem a partir das palavras de Jesus e depois continua na ação dos apóstolos e em seguida nos primeiros cristãos até chegar até nós. Nós vamos ver que tem palavras que eles usavam lá no século I, no século II, que até hoje a Igreja Católica utiliza as mesmas palavras. Então nós vamos ver que tem na Igreja nós temos uma tradição riquíssima e a gente não pode perder isso de vista. E falando sobre o sacramento da reconciliação, hoje eu gostaria de falar sobre os efeitos desse sacramento na alma da pessoa que o recebe. O primeiro efeito que acontece na alma da pessoa que recebe o sacramento da reconciliação é que ela se reconcilia com Deus. Ela se reconcilia com Deus e, portanto, Deus lhe devolve a sua graça. A pessoa então começa a viver na atividade da graça de Deus, começa a viver sob a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a reconciliação com Deus e o reinício, digamos assim, a graça que nós tínhamos perdido por causa do pecado. Em segundo lugar, nós temos de volta à nossa alma também a reconciliação com a Igreja, né? Que nós nos tornamos, a partir da confissão, nos tornamos aptos novamente a participar dos outros sacramentos da Igreja. Então, se nós, por causa do pecado, estávamos distantes do sacramento da Eucaristia, por exemplo, então o sacramento da confissão nos aproxima, nos reaproxima dos outros sacramentos, especialmente da Eucaristia. E além de tudo, quer dizer, essas duas graças, a graça de Deus e a graça da Igreja, fazem retornar ao nosso espírito a paz e a serenidade, aquilo que nós havíamos perdido por causa do pecado. Um dos obstáculos pastorais à frequência desse sacramento, muitas pessoas não procuram esse sacramento porque dizem assim: eu prefiro me confessar com Deus diretamente, eu não preciso de confessar ao padre. Essa é uma boa desculpa, mas não cola, infelizmente, porque quando eu peco, o meu pecado ele tem uma dimensão eclesial. Não sou eu que digo isso, não é o Papa que diz isso, mas o próprio apóstolo Paulo já fala, Jesus já falava, né? Mas o apóstolo Paulo é mais explícito quando ele fala que quando o membro é afetado de alguma maneira, é doente, todos os outros membros ficam doentes. Então, quando eu peco, não é uma questão minha e Deus, ou minha de mim mesmo, mas não é uma questão privada, mas é uma questão comunitária. A paróquia que você participa, a comunidade que você participa, fica mais doente por causa do seu pecado. Então, o meu pecado não ofende somente a Deus e a mim, mas também ofende a comunidade. E o padre é justamente esse representante legítimo da comunidade que vai me perdoar em nome desta comunidade, vai me receber de volta nessa comunidade. Outra preocupação pastoral é que os católicos não fazem uso regular desse sacramento da penitência porque existe uma cultura do pecado. Vejam, muitos não chamam nem de pecado, mas dão outros nomes, mas ainda o pecado que nós rejeitamos porque nos habituamos com o pecado. Pecar se torna até alguma coisa exaltada pela nossa cultura, nos meios de comunicação social, pela televisão. Parece que aquele que trai é mais viril, é mais bonito, mais perspicaz, mais esperto. Então nós damos outros nomes para legitimar o nosso pecado. Então nós estamos perdendo na nossa sociedade, infelizmente,
o sentido, o senso do pecado, ou a dor do pecado. O pecado já não dói mais na alma como doía antigamente. E como os resultados nós temos uma sociedade doente, né? Uma sociedade violenta, uma sociedade cada vez mais identificada com o pecado e menos com a graça. E agora nós vamos falar então da unção dos enfermos, do sacramento da unção dos enfermos. Vejam que basta abrir os evangelhos para ver que Jesus estava sempre envolvido com alguma cura de algum doente, de maneira que as pessoas daquele tempo identificavam Jesus com um curador, embora esta seja somente uma parcela, uma pequenina parcela, uma pequenina parte do grande ministério de Jesus. Quando os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: és tu aquele que deveria vir ou deveremos esperar por algum outro? Ele então responde indicando a sua missão, como se ele dissesse assim: através das minhas ações vocês podem verificar que eu sou. Através das minhas ações vocês podem comprovar que eu sou verdadeiro, que eu sou verdadeiramente o Messias. Então, de maneira solene, Jesus responde aos discípulos de João: vão e digam a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. Finalmente, aos pobres é anunciada a boa nova. Em outras palavras, Jesus quis dizer: diga a João Batista que eu vim trazer a salvação. Vejam que originalmente a palavra salvação era derivada de uma outra palavrinha latina, salus, que significa saúde. Então salvação vem de saúde em latim. Uma das compreensões de salvação, portanto, é que aqueles que receberam a salvação são aquelas pessoas que tiveram a sua saúde restaurada. A sua saúde não somente espiritual, mas também física. Na vida e no ministério de Jesus, a conexão entre saúde física e uma saúde espiritual dessa pessoa era uma situação muito estreita, né? Era muito estreito dizer que a pessoa foi salva fisicamente e foi salva espiritualmente. É quase que a mesma coisa, dizer isso é a mesma coisa, significando então que se eu sou salvo, eu sou uma pessoa sadia fisicamente, mentalmente, espiritualmente. No tempo de Jesus não havia, portanto, essa distinção entre mundo físico e espiritual. E as pessoas acreditavam que experimentar alguma coisa na realidade física era experimentar igualmente na parte espiritual, na vida espiritual e vice-versa. Podemos dizer, portanto, que as pessoas na antiguidade tinham uma visão holística da realidade. É exatamente isso que nós vemos na prática de Jesus. Ao curar o corpo, ele também curava o espírito das pessoas. Algumas vezes ele curava o espírito com um exorcismo. O exorcismo, o que era? Era a restauração da saúde mental das pessoas. Outras vezes ele fazia uma cura física e espiritual ao mesmo tempo, como no caso daquele paralítico, quando ao invés dele falar assim, eu quero, fique de pé, levanta-te, ele fala assim, em primeiro lugar, os teus pecados são perdoados. Agora sim que seus pecados foram perdoados, levanta-te e anda. Então era esta a prática de Jesus, curar o corpo, mas também o espírito e curar a alma da pessoa. Tudo bem, isso nós temos nos evangelhos, mas e as práticas das primeiras comunidades cristãs? É claro que os apóstolos e discípulos, após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, claro que eles continuaram a prática de cura de Jesus. Cada vez mais os apóstolos demonstravam o poder da palavra de Deus através das curas. E talvez o exemplo mais marcante seja quando Pedro estava passando ali pelo pórtico do templo, ele encontrou um paralítico que pediu esmola. Então ele disse ao paralítico, olha, ouro não tenho, nem prata tenho, não tenho sequer uma moeda,
mas isso que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. As evidências comprovam que a prática da cura era muito comum, portanto, na comunidade primitiva. Tanto é que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele menciona as curas como um dos dons do Espírito Santo. Mas talvez mais marcante ainda sejam as palavras do apóstolo Tiago, que não só fala da cura, mas também fala do óleo, fala da imposição das mãos e fala da oração que é feita aos doentes. Tiago diz no capítulo 5, versículo 14, o seguinte: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Mas no comecinho do cristianismo, olha, no ano 217 mais precisamente, vejam bem, ano 217, Hipólito de Roma deixou registrado que era costume na igreja fazer uma oração especial sobre o óleo que seria levado aos doentes. Então, durante a celebração eucarística, eles impunham as mãos sobre o óleo. E isso nós fazemos até o dia de hoje, né? O bispo se reúne com os seus sacerdotes e todos juntos, com a imposição das mãos, rezam sobre o óleo sagrado. Na oração de Hipólito de Roma registrou uma oração sobre esse óleo. Essa oração dizia que esse óleo sirva para fortalecer todos os que fizerem uso dele. A prática de ungir os doentes continuou como uma prática pastoral através dos séculos. Era comum então os sacerdotes viajarem levando na sua mochila, na sua bolsa, levar o óleo caso encontrasse algum doente para ungir aquele doente. Era comum também a prática de ungir as partes doentes da pessoa e também a prática de ungir com óleo como uma última consolação que a igreja trazia para a pessoa doente, preparando essa pessoa para a morte. Nesse sentido, era comum ungir as mãos, os ouvidos, os pés, a boca, pedindo ao mesmo tempo que Deus perdoasse os pecados cometidos por aquele aquela parte do corpo em especial. E esse tipo de unção, e esse rito de ungir cada parte doente, ele vai prevalecer, vejam bem, durante toda a Idade Média, inclusive até o Concílio de Trento no século XVI. Por causa dessa prática que se tornou muito comum de ungir uma pessoa doente, se ungia a pessoa quando ela estava num caso extremo, quase morrendo, então esse sacramento passou a se chamar extrema unção. Nas próximas aulas nós vamos falar então que a reforma desse sacramento só vai acontecer no século XX. Então, desde toda a Idade Média, todo o século XVI até o século XX, a igreja atravessou séculos e séculos fazendo a extrema unção, ungindo somente em caso que a pessoa estivesse para morrer, não os doentes, como na igreja primitiva. E nós vamos ver uma restauração disso na próxima aula. Até lá.